No incêndio, a imagem que temos é sempre a das chamas, né? O fogo a consumir tudo. Mas há uma verdade que, se calhar, a maioria das pessoas não sabe. Na maior parte dos casos, não é o fogo que mata, é o fumo. Exato. E é pensar nisto que vamos aprofundar um pouco o tema da segurança contra incêndio em edifícios. Hoje o nosso foco vai ser mesmo este: o fumo como o verdadeiro inimigo. E vamos falar das duas estratégias-chave para o combater: a compartimentação e o controle de fumo. E é fundamental falar disto, porque essa é talvez a percepção mais errada e perigosa que o público geral tem sobre incêndios. As pessoas subestimam a velocidade e a toxicidade do fumo. Ok, então vamos começar por aí. O que é que torna o fumo tão letal, talvez até mais do que as próprias chamas? Bem, a letalidade do fumo baseia-se em três fatores principais que atuam em conjunto. O primeiro é a sua composição. Aquilo não é só fumo, É uma mistura química, imagino. é uma sopa química, uma mistura de gases tóxicos e partículas quentes. A inalação disto pode incapacitar uma pessoa em minutos, em poucos minutos. Certo. E, ao mesmo tempo, o segundo fator reduz a visibilidade a zero. Literalmente a zero. Causa desorientação, pânico e impede que as pessoas encontrem as saídas. Mesmo que conheçam o espaço de cor. Mesmo que seja a sua própria casa. E isto leva-nos ao terceiro ponto, que é a propagação. O fumo desloca-se muito mais depressa do que as chamas. A que velocidade, mais ou menos? Muito, muito mais depressa. Ele preenche corredores, sobe por caixas de escadas, viaja através de sistemas de ventilação. O ar-condicionado, por exemplo. Exatamente. Atinge zonas do edifício muito, mas muito distantes da origem do incêndio. E é por isso que a estatística mostra que a maioria das vítimas em incêndios não morre por queimaduras. Exato. Morre por inalação de fumo. É um facto que muda completamente a nossa perspectiva sobre o perigo. Então, se o fumo se espalha assim tão depressa, a primeira coisa a fazer é tentar contê-lo. É aqui que entra o conceito de compartimentação, certo? Gosto da analogia de criar uma espécie de caixas de segurança dentro do próprio edifício. É a melhor analogia. O princípio é esse. A compartimentação consiste em dividir o edifício em células ou compartimentos que são resistentes ao fogo e, o que é crucial, resistentes ao fumo. Usamos elementos de construção para limitar a propagação. E que elementos são esses? Imagino que não seja uma parede de pelador normal. Nem pensar. Estamos a falar, por exemplo, de paredes e pavimentos com resistência ao fogo certificada e, depois, claro, as portas. As portas corta-fogo. As portas corta-fogo, que não são portas normais, são sistemas. São desenhadas para fechar automaticamente em caso de incêndio e para selar a passagem. Mas aí temos um problema. Quantas vezes não vemos essas portas presas com calços? Isso é talvez a falha mais visível e mais perigosa que existe. Anula por completo a função da porta e destrói a compartimentação daquela zona. É um desastre à espera de acontecer. Completamente. E depois há outro ponto crítico, a vedação de todas as passagens técnicas. O quê? Os buracos para os cabos e para os canos? Exatamente. Todas as aberturas para cabos, tubagens, ventilação têm que ser seladas com materiais resistentes ao fogo, senão tornam-se autoestradas para o fumo. Portanto, um edifício bem compartimentado consegue isolar um incêndio, mantém o fumo confinado a uma área mais pequena e protege o resto. Protege o resto e, mais importante, protege as rotas de evacuação. Certo. Mas se ligarmos isto ao panorama geral, a compartimentação é uma medida passiva. Em edifícios maiores ou mais complexos, precisamos de mais. Precisamos de sistemas ativos. E o que fazem exatamente esses sistemas ativos de controlo de fumo? Basicamente, há dois tipos principais. O primeiro são os sistemas de extração de fumo, o que se costuma chamar de desenfumagem. Que é literalmente sugar o fumo para fora. É isso. Funcionam extraindo o fumo de áreas-chave, como corredores ou átrios. O objetivo é manter as rotas de evacuação com o mínimo de visibilidade e livres de gases tóxicos. Percebo. A outra abordagem é a oposta. São os sistemas de pressurização. Pressurização. Então, em vez de tirar fumo, estamos a meter ar. Estamos a meter ar limpo. Insuflamos ar limpo em zonas críticas que têm de ser protegidas a todo custo. O exemplo clássico são as escadas de emergência. E como é que isso funciona? Ao injetar ar, a pressão dentro das escadas fica ligeiramente mais alta. Essa pressão positiva impede a entrada de fumo. Funciona como uma barreira invisível. Que interessante. Transforma as escadas num refúgio seguro para a evacuação.
Precisamente. Mas imagino que estes sistemas, que são mais complexos, só são úteis se funcionarem na hora H. A manutenção deve ser absolutamente crucial. Exatamente. E isso levanta uma questão importantíssima: a manutenção e a realização de ensaios periódicos. Um sistema que não é testado regularmente É um sistema em que não se pode confiar. é uma falsa sensação de segurança. A sua falha pode ter consequências trágicas. Isto é tudo muito interessante, mas vamos tornar isto mais prático. Vamos dar às pessoas uma espécie de lista de verificação mental. Que falhas comuns é que qualquer pessoa pode detectar no seu local de trabalho ou no prédio onde vive? Ótima ideia. A falha número 1, e já falámos nela, é a mais fácil de ver. Portas corta-fogo abertas com calços ou com fechaduras e molas avariadas. Certo, se a porta não fecha, sozinha há um problema. Exato. É o sinal de alerta mais vermelho que pode haver. Segundo ponto, condutas e passagens sem vedação. Como é que se vê isso? É olhar para os tetos falsos ou para as paredes onde passam cabos e tubos. Se existirem buracos visíveis à volta das tubagens, o fumo tem passagem livre. Ok, faz sentido. Terceiro, aberturas improvisadas em paredes ou portas. Alguém fez um furo para passar um cabo de rede ou para instalar um ar-condicionado numa parede corta-fogo. E isso compromete tudo. Compromete toda a resistência daquela parede. E em relação aos sistemas de extração? Quarto ponto. Sinais de falta de manutenção. Grelhas de ventilação obstruídas com pó, ventiladores visivelmente danificados. São maus indicadores. Se por fora está assim, por dentro não deve estar melhor. Pois. E por último, o quinto ponto, que não se vê, mas pergunta-se. A ausência de registros de ensaios e testes. E isso é obrigatório. É obrigatório. Quem gera o edifício tem de ter provas de que os sistemas de segurança são testados regularmente, como está definido nas medidas de autoproteção. A falta desses registros é um grande sinal de alerta. Ok, então vamos ao cenário prático. Eu identifico alguns destes problemas no meu escritório, fico, obviamente, preocupada. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é procurar um apoio especializado. O primeiro passo de um profissional é fazer um diagnóstico, uma inspeção, uma auditoria completa. E não é só ver o que é óbvio, é identificar todas as não conformidades, as visíveis e as que estão ocultas. Portanto, um levantamento técnico completo. Exato. E depois de identificar os problemas, desenvolvemos as soluções de correção. Isto pode passar por fazer projetos de especialidade para instalar ou corrigir os sistemas. E imagino que o papel de consultoria também seja importante para guiar quem tem de tomar as decisões. É fundamental. Explicamos o que precisa de ser feito, porquê e como, de uma forma clara. E, claro, garantir que tudo cumpra a lei. O apoio na conformidade legal. Exato. Assegurar que todas as intervenções cumpram a legislação de segurança contra incêndio em edifícios e os requisitos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Então, para concluirmos, a lição mais importante é mesmo esta. Numa situação de incêndio, o nosso foco deve estar no fumo. Compreender como o conter e como o controlar é o que realmente salva vidas. Sem dúvida. E a reflexão final que deixo é que a segurança de um edifício é um sistema interligado. Não vale de nada ter o melhor sistema de extração de fumo do mundo se uma porta corta-fogo estiver calçada. Que a corrente quebra-se no elo mais fraco. Precisamente. Cada detalhe conta, e a negligência de um único ponto pode comprometer a segurança de toda a gente. A prevenção começa na atenção a estes detalhes. É uma mensagem muito importante e que nos deixa a pensar. Para quem ficou a pensar na segurança do seu edifício e quer uma avaliação profissional para garantir que está tudo em conformidade e, acima de tudo, seguro, pode encontrar toda a informação e contactos no site www.alvesrasteiro.pt. Exatamente. Vou repetir o endereço para que não haja dúvidas: www.alvesrasteiro.pt.